E agora uma entrevista especial. Estamos recebendo aqui o pastor Silas Malafaia, que vai conversar conosco sobre os atos desse sábado, desse 7 de setembro, aqui na Avenida Paulista. O pastor é um dos organizadores do evento e vai conversar conosco aqui na Oeste. Obrigado, pastor, em primeiro lugar, por ter atendido o nosso convite, por estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. É sempre uma oportunidade importante falar com um veículo que é independente. Nós estamos com tanta carência desse negócio. Parabéns para vocês. Imagina, obrigado. Pastor, queria que o senhor falasse sobre a organização do evento e, em especial, sobre qual é a mensagem, qual é o mote, afinal de contas, qual é a palavra de ordem, por que tantos brasileiros estarão nas ruas aqui da Avenida Paulista, na Avenida Paulista, neste sábado. É o impeachment de Alexandre de Moraes? É o fim da censura? Qual é, se o senhor pudesse resumir, o objetivo do ato desse sábado? É importante dizer para vocês que esse ato não está nem inspirado nas questões de Elon Musk, nem tampouco das denúncias da Folha de São Paulo. O que a Folha de São Paulo e Elon Musk trouxeram é aquilo que nós já sabemos, é as provas dos crimes de Alexandre de Moraes que eu venho denunciando há 2 anos e chamando ele de ditador da toga. O foco desse evento é o impeachment de Alexandre de Moraes, mas também não podemos deixar passar, porque o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito, e o Estado Democrático de Direito entra em jogo quando a censura e a liberdade de expressão elas são suspensas de um povo. Que Estado Democrático de Direito é esse? Onde há censura, onde há cerceamento de redes sociais simplesmente por opinião. Então, nós estamos vivendo um momento perigoso e eu acredito que essa manifestação de 7 de setembro é mais um tijolo. Eu queria dizer para vocês o seguinte: ninguém derruba poder ditatorial da noite para o dia, mas o povo é o supremo poder. Não tem Rodrigo Pacheco, não tem Senado, não tem Câmara, não tem STF, não tem Executivo. Ninguém suporta a pressão de um povo. Então, nós estamos construindo com o povo, certo? Uma questão da nossa liberdade, do nosso Estado Democrático de Direito, que, como já falei, está em jogo e nós não podemos deixar isso passar. E dá para dizer também, pastor, que um dos objetivos é chamar a atenção do mundo para o que está acontecendo aqui, usando até uma expressão que o presidente Bolsonaro aplicou essa semana. Ele falou em uma grande fotografia da Avenida Paulista. A ideia é essa mesmo, construir um retrato do que está acontecendo aqui no Brasil para que o mundo saiba da nossa situação, pastor? Também, não tem dúvida nenhuma. Esses são os elementos que compõem o todo, certo? Impeachment de Alexandre de Moraes, liberdade, contra a censura, mostrar ao mundo o que está acontecendo aqui no país, pressionar as autoridades, principalmente senadores e o senhor Rodrigo Pacheco. Esse é o nosso objetivo. Ô pastor, e tem um outro ponto a respeito do qual eu queria ouvi-lo, porque tem um certo conflito de informações, é sobre as faixas e cartazes. O próprio presidente Bolsonaro disse essa semana que o ideal era que não se levassem cartazes. O senhor, enquanto organizador do evento, que recomendação daria a quem vier à Avenida Paulista? Cartazes e faixas são bem-vindos? É melhor não? Qual que é a recomendação, pastor? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que nós vamos cercear o povo de levar cartazes ou faixa se nós somos contra a censura e também o cerceamento de liberdade das pessoas se manifestarem? O que aconteceu no dia 25 de fevereiro foi o seguinte: foi a primeira manifestação pública, tá? As pessoas estavam com medo e também, lamentavelmente, a Globo ela plantou uma narrativa de atos antidemocráticos. Passou 4 anos falando isso no governo Bolsonaro. Então, nós pensamos o seguinte: não vamos dar nenhum elemento para eles desvirtuarem o objetivo. Agora não. Por exemplo, eu sou visceralmente contra qualquer propaganda para se fechar o STF. O STF é pilar da República e do Estado Democrático de Direito. Eu não vou concordar nunca com isso, certo? E se tiver esse tipo de faixa, eu vou abrir a boca para dizer que sou contra. Agora, as pessoas têm o direito de se manifestar. A esquerda cansou de fazer pior do que isso. Nunca se censurou manifestação no Brasil. Então, a minha opinião é: cada um é responsável pelo que faz, pelo que leva. A organização não vai colocar uma faixa, não vai colocar um boneco, não vai colocar nada. Mas o povo é livre. Estado Democrático de Direito.
Pastor, queria saber também da programação. Se já tem informações de quais políticos estarão no caminhão, quais farão uso da palavra, quais são as informações? Bem, vamos lá. O evento que eu coordeno, eu não gosto de fazer uma charopada em cima do povo de 3 horas. Em fevereiro foi 1h40. Então, quem vai falar? Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Gayer, Magno Malta, eu e o presidente Bolsonaro. E se o governador de São Paulo estiver, ele também fala se ele quiser falar. No caminhão principal, que não cabe todo mundo, nós vamos ter lá uns 45 deputados e uns 10 senadores. Os outros vão para o outro caminhão. Então, esse é o evento, 1h30, 1h40. Perfeito. Só para fechar, então, rapidinho, pastor, tem estimativa de público? Não, isso aí, amigo, eu brinco sempre com os colegas aí da imprensa, dizendo que eu não sou Deus, não tenho onisciência. Eu sei que vai ter uma multidão, quantidade não sei. Perfeito. Agradeço muito então, pastor, pela gentileza, por ter atendido ao nosso convite, pelo seu tempo aqui conosco. Bom trabalho nesse fim de semana e até uma próxima. Boa tarde, pastor. Um abraço, Deus abençoe a todos.